Sejam bem-vindos a mais uma hora do recreio. Dei o meu horário, vou tomar o meu café. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, né? A gente está vivendo esse mês, é o mês do orgulho LGBTQIA+, né? Uma sigla enorme aí. E é um mês muito importante, especificamente dia 28 de junho, né? Que é o Dia Mundial, né? O Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, porque a gente vai falar um pouco sobre esses temas. E aí você já deve estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com a escola? Tem tudo a ver com a escola, né? Você tem que lembrar, gente, que a escola, ela é uma sociedade, né? É um modelo de sociedade. Então, depois da sociedade familiar, a criança vai lidar, depois que ela está ali com a família, ela vai lidar com os colegas da escola, com os professores, os diretores, o pessoal do serviço escolar e os colegas da escola. Então, é um modelo social, né? Que todo mundo passa. E aí, a gente precisa falar um pouco sobre isso nas escolas, né? Isso é bastante importante da gente lembrar. Acho que é interessante também, hoje eu trouxe meu caderninho aqui de anotações, né? É importante a gente lembrar algumas coisas importantes. Então, quando a gente fala de diversidade na escola, a gente não está querendo falar, como muito tem se dito aí nas mídias sociais, pelas pessoas super conservadoras, nesse super desgoverno que a gente vive aqui no Brasil, sobre orientação sexual na escola. Veja, em nenhum momento a gente está falando que quer se abordar na escola a orientação sexual das crianças, né? O que a gente precisa discutir e o que a gente precisa muito entender é a identidade de gênero dessas crianças e a identidade de gênero de outras pessoas do mundo, né? A gente precisa entender que existe aí uma diferença muito básica entre sexo, orientação sexual e identidade de gênero. Quando a gente fala de sexo, a gente está querendo dizer referente a uma questão biológica. Então você pode nascer no sexo masculino ou no sexo feminino, ou ainda intersexual, a gente vai falar um pouco mais para frente disso. Mas sim, pode acontecer. Isso é uma questão sexual, ok, beleza. Quando a gente pensa em orientação sexual, a gente está querendo dizer por qual gênero que você se sente atraído sexualmente. Então, quando a gente fala que uma pessoa ela é gay ou ela é lésbica, a gente está querendo dizer aí, nesse sentido, que essa pessoa sente atração por pessoas do mesmo sexo, né? Ou quando a gente fala que a pessoa é heterossexual, a gente está dizendo que a pessoa sente atração por pessoas do sexo oposto, né? Então, tudo isso é uma questão de orientação sexual, né? Agora, quando a gente fala de identidade de gênero, e isso é muito importante de ser discutido, a gente está querendo dizer como a pessoa enxerga o gênero que ela possui, ou talvez não possui, né? A identidade de gênero é uma coisa muito importante de ser discutida. Para vocês terem uma ideia, né, eu trouxe aqui o meu caderninho para dar dados importantes para vocês. Em fevereiro de 2014, o Facebook nos Estados Unidos admitiu aí a existência de 56 gêneros distintos. Então, a pessoa, quando ela ia fazer a conta dela no Facebook, ela podia optar por 56 tipos diferentes de identidade de gênero que ela possa possuir. Que ela possa se identificar, na verdade, né? Então, imagina, isso em 2014, em fevereiro de 2014. É interessante, gente, que a gente consiga entender que isso é uma questão de diversidade. Então, é entregar para a pessoa aquilo que ela precisa para existir. É muito interessante no dia de hoje eu estar falando isso, eu estava mais cedo mexendo no celular, no Instagram, e vi uma postagem de um transgênero, e ele tinha acabado de fazer uma cirurgia de remoção do seio, e ele estava se enxergando no espelho como um corpo masculino que ele se identifica dentro dele, mas que por fora o corpo não era aquele. E aí a emoção que ele sente quando ele vê o corpo dele sem o seio feminino, porque ele se identifica com o modelo masculino, né? E foi emocionante. Foi muito emocionante. É muito doido isso, que hoje, em 2020,
a gente ainda tem que dizer para as pessoas que elas não são donas da identidade de gênero alheio, né? Se você nasceu cisgênero, ótimo, que bom, que legal para você. Se eu nasci transgênero, ótimo, que bom, que legal para mim. E ninguém tem que se meter no gênero alheio, né? A gente precisa respeitar o gênero alheio, a identidade de gênero alheio. Isso é muito interessante e muito importante da gente discutir, sim, dentro das escolas, né? A gente precisa mostrar para essas crianças que elas vão viver aí numa sociedade onde isso existe. E mais do que isso, isso é comum, é natural. Então, a gente precisa imaginar que a gente precisa preparar as crianças para o mundo que elas vão viver. E quando elas vão entrar nesse mundo e viver nesse mundo, elas precisam respeitar os gêneros para além do gênero, da identidade de gênero que ela possui, né? Então, eu listei aqui alguns gêneros para a gente entender. Hoje, né, atualmente, tem mais de 56 opções de gêneros, então eu ficaria imenso o vídeo que eu fosse fazer aqui para vocês. Então eu trouxe aqui algum. A gente vai verificar aí que existe o agênero, né? Então é um tipo de gênero. Então o agênero é aquele que não se identifica com o gênero específico, tá? Ele é um não gênero, ele não tem um gênero determinado, tá? Então é uma pessoa que quando ela se identifica, quando ela vai se identificar com algum gênero, os pré-estipulados ela não consegue se identificar com nenhum deles. Então ela é considerada agênero. A gente tem também o cisgênero. Esse é o mais comum, que todo mundo, né, já ouviu falar. O cisgênero é aquele que se identifica com o gênero de nascimento. Então, seria o homem, né, o menino, que nasce homem, nasce menino, nasce do sexo masculino e se identifica com esse gênero. A mulher, a menina, que nasce no sexo feminino e se identifica com esse gênero. O cisgênero, né, ele se identifica com o gênero que ele nasceu. Veja que aqui é muito importante quando a gente fala de gênero e de orientação sexual, né? Eu, por exemplo, eu sou cisgênero. Por quê? Porque eu nasci menino e me identifico com o sexo masculino. Porém, na minha orientação sexual, eu sou homossexual, eu sou gay. Por quê? Porque a minha atração é por outros homens. Então, eu sou cisgênero, porque eu me identifico com o sexo que eu nasci, mas na minha orientação sexual eu sou homossexual. Assim como, por exemplo, o meu irmão é cisgênero, mas é heterossexual. Então ele nasceu no sexo masculino, se identifica com o sexo masculino e a orientação sexual, o desejo sexual dele é por mulheres. Então ele é heterossexual, eu sou homossexual. Veja que aqui a gente não vai entrar nesse mérito da orientação sexual. A gente está falando da identidade de gênero. Isso é importante ficar claro aqui, né? Então a gente está falando aqui que existe o cisgênero, aquele que se identifica com o sexo de nascimento. Existe também o gênero fluido. O gênero fluido é aquela pessoa que ela se identifica com vários gêneros e ela, no decorrer da vida dela, ela pode transitar entre esses gêneros. Então, em um dado momento da vida dela, ela se identifica mais com o gênero masculino, num outro momento mais com o gênero feminino, que a gente está pensando nos gêneros binários, mas ela pode, em um determinado momento da vida dela, não pertencer a nenhum desses dois gêneros, um outro gênero. Então, no decorrer da vida dela, ela pode transitar por vários gêneros. Então, a gente chama isso de gênero fluido, tá? Tem também o transgênero. O transgênero é um termo assim meio guarda-chuva. Por quê? Porque ele cabe aí dentro outros tantos de gênero. E aqui eu vou citar dois importantes, né? Tem o travesti e o transexual. O travesti, ele é aquela pessoa que ele não se identifica com o gênero de nascimento e ele pode fazer pequenas modificações no corpo. Então eu vou te dar um exemplo. Imagina que é um menino, nasceu com o sexo masculino, mas ele não se identifica diretamente com o sexo masculino. E aí ele pode fazer pequenas modificações no corpo dele, como por exemplo, colocar prótese de silicone. Ou, por exemplo, deixar o cabelo crescer de tal modo que ele tenha uma aparência mais feminina. Isso é um exemplo, tá? Pode ser que isso ou pode não ser. Esse é o travesti. Ele tem alguns traços de modificação, né, física que se assemelham ao outro gênero com o qual ele se identifica. Mas existe também
o transexual. O transexual é aquele que faz um procedimento de mudança de sexo. Então, o transexual ele passa por um procedimento corporal, físico, para a identidade do sexo que ele quer possuir. Imagina que esses dois termos que eu disse para vocês, eles estão dentro do transgênero, né? Mas aí a gente precisa imaginar que existem pessoas transgêneras que elas não fazem modificação corporal nenhuma. Elas estão dentro desse termo transgênero, por exemplo, mas elas não fazem nenhuma modificação corporal, apenas estética, por exemplo. Isso pode acontecer, tá? Então, o transgênero é um termo assim meio guarda-chuva, porque cabem vários gêneros aí dentro, beleza? Eu peguei aqui um outro bem tradicional, né, que a gente chama aí, que é o drag queen. O drag queen, ele tá ligado a uma performance artística. Então, são pessoas do sexo masculino que se vestem com características próximas daquilo que a gente entende mais para o feminino, mas por uma visão mais artística, ok? Então, o drag queen, ele tem ali a caracterização para um modelo mais artístico. Percebe que não necessariamente uma drag queen precisa ser, por exemplo, homossexual. Não necessariamente. É um trabalho, é uma visão artística da coisa. Isso precisa ficar claro. Pode ser que, num geral, a maior parte que você conheça seja, sim, homossexual, mas não é uma necessidade ou uma realidade, tá? Existe também, por exemplo, o gênero não binário. Porque quando a gente pensa em gênero, é muito comum da gente entender os gêneros masculino e feminino. E isso é bem binário. Os não binários são aqueles que não estão dentro dessa classificação masculino e feminino. Eles podem estar no meio termo, eles podem estar em qualquer lugar que transite entre masculino e feminino, né? Então ele não é binário, ele não está nem caracterizado naquilo que a gente entende como masculino, nem naquilo que a gente entende como feminino. Então ele é um não binário. Percebe como existem muitos termos, né? Muitos gêneros, muitas questões? Isso é muito importante da gente entender, porque quando a gente vai ali para a sala de aula, que a gente está ali na frente das crianças, a gente está passando para eles uma mensagem, tanto do componente curricular que a gente trabalha, mas também do movimento social em que a gente vive. Hoje no Brasil existe um estudo, né, bem recente, eu vi uma publicação, que diz que o Brasil é o país que mais mata o público LGBT no mundo, né? É uma morte a cada 17 horas. Imagina, a cada 17 horas existe uma morte. Imagina, isso é um dado muito alarmante. Tudo por conta da ignorância e do desconhecimento das pessoas, da falta de conhecimento das pessoas. A gente precisa trazer esse tipo de assunto para dentro da sala de aula, porque a gente precisa informar essas crianças, informar esses adolescentes do que está acontecendo. Veja, quando eu falo isso aqui, eu não estou dizendo que uma criança de 6 anos precisa entender todos os gêneros, até porque ela não sabe nem escrever. Ela está aprendendo, é uma outra situação. Eu não estou trazendo aqui para vocês, gente, levantando uma bandeira militante de dizer assim, olha, desde o nascimento a criança tem... Não é isso. Mas numa fase adequada, porque o período escolar ele é muito longo. Imagina, a criança entra na escola com 5 anos, ela sai com 17. É um período muito longo, né? Em algum momento desse período, é preciso falar sobre isso. E no momento em que isso se caiba, em que isso entre ali dentro da rotina dessa escola, porque essas crianças vão passar pela puberdade, elas vão virar pré-adolescentes, adolescentes, e aí elas vão se entender nesse mundo. E você precisa, como educador que trazer a naturalidade dessa situação. Em algum momento isso precisa acontecer dentro da escola, né? Então eu acho que a gente está aí passando por um momento, esse mês, um mês muito importante, porque é o mês do orgulho LGBTQIA+, né? Essa sigla enorme que vai falar LGBT, aí seria lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, e tem as outras siglas aí, né, entre o intersexual, o assexual, queer, né, então, queer. E aí é importante que a gente olhe para essas pessoas, que a gente olhe para essa sociedade, que a gente naturalize essas coisas, né. Nós devemos nos entender como pessoas que educam outras pessoas. A gente precisa trazer essa naturalidade para a vida. Para vocês terem uma ideia, né, eu pesquisando aqui para falar um pouco sobre isso com vocês, em Nova York, em 2016,
ela reconhece a existência de 31 gêneros distintos. Então, é o reconhecimento social da existência desses gêneros. Isso em 2016, a gente está em 2020. E no Brasil, a gente ainda não tem uma política pública de reconhecimento desses gêneros. A gente tem uma batalha enorme pela frente. Como eu disse para vocês, é uma morte a cada 17 horas, né? Então, é muito, muito, muito alarmante, muito preocupante. Por isso que eu resolvi trazer esse tema aqui para vocês hoje, nesse mês tão importante para a comunidade, né? Que é o mês do orgulho LGBTQIA+, e eu acho que nada mais importante do que nessa nossa caminhada pela escola, que a gente possa trazer informação e educação de qualidade para as nossas crianças e adolescentes, né? E os nossos jovens. Mas é isso, gente. Eu vou pegar aqui o meu material, porque eu estou bem perto do horário. Eu acho que vai acabar, vai bater o sinal e eu preciso ir para a sala, que hoje eu ainda tenho mais umas 4 aulas para... Deu horário, né, gente? Eu vou indo nessa. Espero que vocês fiquem bem e voltem aqui com a gente para mais uma hora do recreio, hein? Até mais!